Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cai no Enem, agora com Biologia, né, uma das matérias que compõem a prova de Ciências da Natureza. E o que pode aparecer nas questões de Biologia, então? Um dos primeiros conteúdos é a origem da vida, desde os experimentos de Pasteur e Miller, por exemplo, que tentaram explicar de onde vinham os seres vivos. Depois, as biomoléculas, as moléculas que compõem os seres vivos, como as proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, lipídios. Citologia, o estudo das células, né? Metabolismo celular, principalmente o metabolismo energético, como as reações de fermentação, respiração celular e fotossíntese. Depois também pode aparecer questões de biomologia molecular, né, que são todos aqueles processos que envolvem, então, a síntese de proteínas, né? Além disso, é muito importante ter noções sobre o código genético que rege essa síntese de proteínas e que é universal para todos os seres vivos. Seguindo essa linha de DNA, né, a gente também pode ter muitas questões de biotecnologia, que são tecnologias que envolvem, então, a edição do DNA, né, e que são muito presentes na nossa vida, e também na prova do Enem. Depois a gente também pode ter questões de genética, né, envolvendo desde as descobertas de Mendel até padrões de heranças de determinadas doenças genéticas, a probabilidade de aparecer determinadas características nos cruzamentos de casais e mutações também. Todos esses assuntos que englobam a genética podem aparecer. Evolução, super importante, né, é o eixo da biologia, né? Então, questões do surgimento de espécies, né, especiação, questões que exigem a interpretação de cladogramas, questões de adaptação dos organismos ao meio no qual eles vivem. Inclusive, se a gente puxar essa questão da evolução, né, as questões de zoologia e também de botânica vão estar muito relacionadas com a evolução, né? Então, adaptações dos animais e plantas ao ambiente no qual eles vivem. Histologia animal pode aparecer a relação dos tecidos com algumas doenças ou com a fisiologia, né, do corpo humano, que também é um assunto super importante. Alguns sistemas a gente vai destacar no final da aula de hoje. Saúde humana, questões relacionadas ao uso de soros, vacinas, doenças infecto-contagiosas ou causadas por parasitas, né? Questões também relacionadas a saneamento básico e o impacto na vida das pessoas, questões sobre resíduos também podem aparecer nesse sentido relacionado à saúde, vírus e microbiologia, né? Então bactérias, fungos unicelulares, principalmente relacionados então a doenças que acometem a nossa sociedade e também a tecnologias que o humano usa a partir desses organismos, ecologia e problemas ambientais, né, que estão relacionados e é o carro-chefe do Enem na biologia, né? A gente sempre vai ter muitas questões desses dois assuntos, né, que vai então tratar da relação entre os organismos e desses organismos com o meio ambiente. Bom, a gente já comentou alguns dos assuntos mais importantes e aqui a gente tem eles listados, então. Histologia, metabolismo, biotecnologia, fisiologia humana, ecologia e problemas ambientais, que a gente vai detalhar com algum resumo hoje. Começando, então, pela citologia e pelos componentes básicos de uma célula, né? Lembrando que a gente está falando de uma célula eucariótica, que é a célula dos animais e das plantas, por exemplo. Então, aqui a gente tem um modelinho de célula e algumas das estruturas que vão compor ela. Uma delas, então, é o nosso núcleo, que é uma membrana que vai envolver o nosso material genético. Ou seja, o nosso DNA, né? Vai proteger esse material genético. Outra estrutura, a membrana plasmática, que se a gente der um zoom, ela vai ser um envoltório externo da célula. A gente vê uma estrutura mais ou menos assim, né? Composta por duas camadas de lipídios, por isso a gente diz que a membrana plasmática é uma bicamada lipídica. E vai ter também proteínas aqui em laranja associadas, né?
Além disso, né, por ter essa diversidade de componentes e por estar num meio aquoso, que permite uma mobilidade desses fosfolipídios pelo sistema, a gente diz que a membrana plasmática, ela forma uma estrutura de mosaico fluido. E é essa fluidez justamente que permite a passagem das substâncias saindo da célula ou entrando, né, que acontece através dos processos que a gente conhece como osmose, que é a passagem de água, e difusão, que é a passagem de solutos. Outra parte importante da célula, então, é o citoplasma, né, que vai ser composto, então, pelo citoesqueleto, que é essa rede proteica interna da célula, e também pelo citosol, que é o meio no qual vão estar imersas as organelas da célula. Nas células animais, a gente também vai ter o glicocálix, que é formado por carboidratos e externamente a membrana celular. Ele vai ter uma função, né, de reconhecimento celular e também de proteção à estrutura da célula. E por último, alguns tipos celulares vão ter, além e externamente a membrana plasmática, a parede celular, que vai dar mais rigidez à célula, né? E quem vai possuir parede celular, então, vão ser células de vegetais, de fungos, de algas e de bactérias. Dando continuidade à nossa revisão sobre as células, então vamos relembrar um pouco as organelas e as suas funções, né? Aqui em verde a gente tem o retículo endoplasmático, que é dividido em duas porções, né? A primeira porção é o rugoso, que vai estar associado, né? Vai ter a sua membrana ligada aos ribossomos. E em conjunto eles vão estar relacionados com a síntese proteica, né? Com a produção de proteínas. E a segunda porção do retículo, que é o liso, que vai estar associado à síntese de lipídios. A gente também tem aqui em laranja o complexo de Golgi, que vai receber diversas produções da célula, finalizar, né, essas substâncias que estão sendo produzidas e destinar para os locais adequados, né, inclusive para fora da célula, sendo uma organela secretora. Aqui, essa vesícula é o que a gente chama de lisossomo, e inclusive é uma vesícula secretada pelo Golgi, que contém enzimas digestivas, né? Então vai estar relacionado com a digestão celular e inclusive com a renovação de organelas ou com a morte celular programada, né? A apoptose. A gente também vai ter outro tipo de vesícula, que é o peroxissomo, que vai realizar reações de oxidação em substâncias da célula que precisam ser degradadas, e nessas reações ele libera água oxigenada. Aqui em vermelho a gente vai ter os centríolos, que vão estar relacionados com a divisão celular, e aqui por último as mitocôndrias, que estão relacionadas, né, com a produção de energia, a produção de ATP, né? Já que a gente está falando de mitocôndria, vamos falar dessas duas organelas aqui, né? A mitocôndria, que a gente acabou de ver, e o cloroplasto presente nas células vegetais. As duas estão relacionadas com o metabolismo energético. E as duas têm a mesma origem evolutiva, né? Elas vieram a partir de uma endossimbiose. E isso conferiu a elas duas algumas características em comum. Por exemplo, as duas possuem duas membranas e DNA próprio, independente da célula da qual elas fazem parte. Então vamos relembrar também, que é importante para o nosso Enem, um pouco sobre o metabolismo energético, né? Uma das formas de metabolismo é os seres que são autótrofos, né? Então trófos vem de alimento, auto próprio, então vão ser aqueles capazes de
produzir o próprio alimento. E a principal reação dos autótrofos é então a fotossíntese, que vai utilizar gás carbônico e água e, na presença da energia luminosa, vai liberar glicose, que é a nossa molécula orgânica, o nosso alimento, e vai ter como subproduto o oxigênio, né? E vai ser realizado então nos cloroplastos. A outra possibilidade são os seres heterótrofos, então, né? Que podem realizar diferentes, que não vão produzir o seu próprio alimento porque vão utilizar a glicose produzida durante a fotossíntese pelos autótrofos, né? Então, uma possibilidade é eles realizarem respiração celular. Então, a glicose é quebrada na presença de oxigênio e por isso é uma reação aeróbia, liberando CO2, água e energia, né, ATP, que é a nossa molécula energética. Isso vai ser realizado pela mitocôndria. E a outra possibilidade, então, é fazer a fermentação, que é a quebra da glicose também, mas sem a presença de oxigênio. Então, é uma reação anaeróbica. E ela pode ser de dois tipos principais, né, a alcoólica e a lática. A alcoólica, ela vai liberar etanol, que é álcool, né, e gás carbônico, e ela vai ser realizada por leveduras, que são fungos unicelulares, e alguns grupos de bactérias. E vai ser usada, então, na fabricação de bebidas alcoólicas e também no crescimento de pães, o fermento, né? E a lática, ela vai liberar, então, ácido lático, vai ser realizada por lactobacilos, né, que são tipos de bactérias, e vai ser usada, então, na fabricação de derivados de leite. Quem mais realiza fermentação lática também são as nossas células musculares. Né? Na ausência de um aporte suficiente de oxigênio, elas vão estar realizando fermentação lática, então. E aqui eu trouxe uma questão do Enem 2020 que fala, então, sobre metabolismo energético. O que essa questão fala? Né? Ela mostra um experimento onde foi colocado uma alga e bactérias aeróbicas para crescer num meio de cultura. E a questão queria saber, né, em qual faixa do microespectro, em qual faixa de luz, a alga teria maior taxa de realização de fotossíntese. Bom, a gente sabe que a alga, ela realiza fotossíntese, ou seja, ela consome CO2 e libera O2. E a bactéria, se ela é aeróbica, ela realiza respiração celular, ou seja, consome oxigênio e libera CO2. Então, a faixa onde a bactéria vai ser mais capaz de crescer vai ser, consequentemente, também onde houve mais fotossíntese, já que ela depende do oxigênio produzido pela alga. E a gente consegue ver que a maior taxa de crescimento da bactéria foi aqui na faixa do vermelho. Então, a gente fica com a letra E. Prosseguindo com o nosso resumo, vamos entrar então em ecologia e nas cadeias alimentares, né, que é o conteúdo base da ecologia e super importante, que vai mostrar então a relação alimentar entre os seres e, consequentemente, também de troca de energia, de transporte de energia e de matéria entre os indivíduos. Né? Então, a gente sempre mostra ela através de setas. Né? Então, se o camarão come essa alga, a seta vai estar indicando para o camarão. Isso por quê? Porque as setas, elas sempre indicam a direção do fluxo de energia no sistema, que vai ser sempre unidirecional. Por que isso, né? Porque a base da nossa cadeia alimentar sempre vai ser ocupada por um organismo que a gente chama de produtor, que vai ser aquele autótrofo que vai realizar a fotossíntese, né? E através da fotossíntese, então, vai colocar essa energia no sistema e também a matéria orgânica. Bom, os herbívoros que se alimentam dessa alga vão ser chamados de consumidores primários. Quem se alimenta deles? Consumidor secundário. E assim em diante.
E a partir dessas relações que a gente estabelece entre eles, a gente também cria níveis alimentares, né? Níveis tróficos. Então, o produtor sempre vai ocupar o primeiro nível trófico, o consumidor primário, o segundo nível trófico e assim em diante. E outro personagem super importante nas nossas cadeias alimentares vão ser os decompositores, representado então pelos fungos e bactérias que vão atuar sobre todos os níveis tróficos. E eles são super relevantes porque eles vão ser quem pega a matéria que está formando, né, a estrutura dos seres vivos e devolver ela para o meio ambiente na sua forma inorgânica, né, fechando o que a gente chama de ciclo da matéria ou ciclo dos nutrientes. E a gente tem alguns ciclos que são muito relevantes para o Enem, por exemplo, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do carbono, que a gente vai falar mais um pouco hoje. Então, aqui a gente tem como exemplo o ciclo do carbono. A gente encontra o carbono em grandes quantidades na atmosfera, né, na forma de gás carbônico, CO2. Esse gás carbônico ele é absorvido pelos seres fotossintetizantes no processo, então, né, de fotossíntese, que vai colocar esse carbono numa molécula orgânica, né, que vai formar a estrutura dos seres vivos, né? Os seres heterotróficos vão adquirir esse carbono através das cadeias alimentares, né, que vão então direcionar esse carbono para os outros organismos. E o carbono vai então retornar para a atmosfera através desse processo de respiração celular, que vai ser realizado tanto pelos heterotróficos, né, pelos animais, como também pelos fotossintetizantes. Outro processo que também coloca de volta o carbono na atmosfera é o realizado pelos fungos e bactérias, né, o processo de decomposição. E é muito importante que a gente entenda o funcionamento desse ciclo, principalmente porque muitas ações humanas estão relacionadas, né, com o desequilíbrio nesse ciclo do carbono. Por exemplo, né, questões como desmatamento. Quando a gente desmata uma área, quando a gente tira uma cobertura vegetal, a gente está tirando o carbono que estava armazenado naquela planta e colocando para a atmosfera. A mesma coisa quando a gente queima combustíveis fósseis, né, o petróleo, por exemplo. O que é o petróleo? Ele é o carbono armazenado de forma subterrânea. Quando a gente queima esse petróleo, a gente tira essa reserva e coloca para a atmosfera, né? E isso tudo acaba aumentando as taxas de gás carbono na atmosfera. E o gás carbônico, ele é um dos gases do efeito estufa. Então, a gente acaba aumentando também o efeito estufa. E, consequentemente, aumentando a temperatura média do planeta. E esse aumento de temperatura pode causar diversos problemas ambientais, inclusive alguns nos oceanos, né? Quando a gente aumenta a temperatura média da Terra, a gente acaba também aumentando a temperatura da água do oceano, né? Isso causa um impacto ambiental, que é o branqueamento dos corais. Outro impacto ambiental é causado porque os oceanos, eles capturam carbono da atmosfera, né? Eles fazem uma reserva de carbono. Só que quando a gente aumenta muito o nível de carbono atmosférico, a gente também aumenta muito o nível de carbono dissolvido. E esse carbono acaba reagindo com a molécula de água do oceano, causando a acidificação dos oceanos, que é bem prejudicial, principalmente para animais que têm esqueleto calcário, né? Bom, e por causa desses impactos e de outros que a gente não comentou hoje, cada vez mais se fala em tecnologias e em estratégias de sequestro do carbono atmosférico. Uma das principais, então, é o reflorestamento de áreas degradadas, né? Que é justamente o que essa questão do Enem do ano passado trouxe pra gente. Ele queria saber, então, qual dessas estratégias aumentariam o sequestro de carbono pelas plantas. Se a gente for ler as estratégias, a gente vai ver que todas elas estão relacionadas, né, com
evitar mandar mais gases de efeito estufa para a atmosfera. Mas só uma delas atua em justamente, né, retirar esse gás que já está na atmosfera, que é a letra C, fazer o replantio de áreas degradadas. Bom, indo para o nosso próximo tópico, então, a biotecnologia ou engenharia genética, que vai ser o quê? Vão ser técnicas baseadas na manipulação do DNA. E uma das mais comuns e presentes no nosso dia a dia são os transgênicos, que vão consistir no quê, né? Vai ser quando a gente insere um gene de interesse de uma espécie numa espécie diferente. Então, aqui, por exemplo, a gente retirou um gene que nos interessava de uma espécie e inseriu em outra, que a partir de agora vai passar a secretar essa substância ou apresentar essa característica de interesse. E os transgênicos são usados principalmente em produtos da agricultura, como os cultivos de soja, algodão e milho, mas também são usados em inovações médicas. Por exemplo, a insulina usada pelos diabéticos é um transgênico, né? E também diversas vacinas que a gente usa hoje são obtidas a partir de técnicas transgênicas. Outra biotecnologia importante da gente ter uma noção é a clonagem de animais, né? Que é estudada e feita principalmente para que se avancem as pesquisas de células-tronco. E como que funciona essa clonagem, então, né? A gente pega uma célula somática, alguma célula de algum órgão qualquer, por exemplo, da pele de um animal, pega um óvulo de outro animal e daí retira o núcleo da célula do primeiro e insere no óvulo do segundo indivíduo. Agora a gente pega esse óvulo modificado, insere no útero de um terceiro animal, que vai funcionar como uma barriga de aluguel, e quando esse organismo nascer, se desenvolver, a gente vai ter um clone do animal número 1. Bom, e é exatamente sobre isso que essa questão do Enem Digital fala. Então, o enunciado fala sobre o estudo de clonagem de algumas espécies ameaçadas de extinção, com um objetivo conservacionista. E ele quer saber uma possível limitação dessa técnica, então, que vai ser justamente, né, letra C, uma diminuição da variabilidade genética. Por quê? Porque o que permite variabilidade é justamente a reprodução sexuada, né, a produção de gametas, o encontro desses gametas, as mutações que surgem nesse processo, o crossing over, e com a clonagem a gente acaba perdendo essas etapas. Indo para o nosso último tópico da revisão, então, fisiologia humana. A gente tem alguns sistemas que são super relevantes da gente saber para o Enem. Um deles, o sistema digestório, então, que tem a função de transformar macromoléculas que a gente adquire na alimentação em micromoléculas, que vão poder ser absorvidas pelo nosso corpo. Um tópico importante da gente saber dentro do sistema digestório é, então, as enzimas envolvidas, né, nos sucos digestivos. E saber a diferença entre as enzimas e seus modos de ação na boca, no estômago e no intestino. Outro sistema que costuma aparecer bastante, então, é o sistema cardiovascular, né, o circulatório, que vai estar envolvido no transporte, que pode ser de gases, hormônios, nutrientes, anticorpos, entre outras substâncias. Tópicos importantes da gente lembrar sobre o sistema cardiovascular, né? O sangue, tanto os tipos de célula que formam sangue, quanto os diferentes tipos de sangue, né? Arterial e venoso, saber as diferenças.
Também saber as diferenças entre os vasos sanguíneos. Alguns pontos importantes que diferenciam artérias, veias e capilares. Algumas doenças associadas a esse sistema também, como por exemplo varizes, AVC. Um terceiro sistema importante é o sistema endócrino, então, né? Ou hormonal, que vai ter função de regulação de diversas funções do organismo. E essas funções vão ser reguladas, então, pelos hormônios. É importante a gente saber, né, o que diferencia essas glândulas, que são endócrinas, de outras glândulas do corpo, como as exócrinas. Também entender, né, o mecanismo de ação e qual glândula produz que hormônio e em que sistema esse hormônio age. Além de algumas doenças relacionadas ao sistema endócrino, como, por exemplo, a diabetes, que vai estar relacionada com uma desregulação de alguns hormônios. E para finalizar, então, essa questão do Enem de 2018, que a gente, para resolver, precisa saber sobre os hormônios produzidos pelo pâncreas, né? A insulina e o glucagon. A questão quer saber o que acontece com o organismo no caso de um indivíduo com hipoglicemia, ou seja, quantidade de açúcar, de glicose no sangue muito baixa. Nesse momento, o corpo secreta glucagon, que vai retirar a reserva do glicogênio dos músculos e fígado para ser utilizado. Então, letra E. Por hoje era isso. Bons estudos nessa reta final.